Bom dia, queridos irmãos. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia de paz, de alegria e de muitas felicidades, e que sejamos mais gratos a Deus por todos os seus benefícios. Eu trago nesta manhã, da parte de Deus, uma palavra de advertência para a igreja de nossos dias, baseada em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, recebido com ação de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Queridos e amados irmãos, nós vamos falar nesta oportunidade sobre apostasia na Igreja do Senhor Jesus. Queridos, quanto à natureza da Igreja, nós aprendemos que a Igreja somos nós, habitação do Deus vivo. Isso implica numa vida de santificação, não apenas quando estamos aqui no templo, mas em toda a nossa existência, já que somos o templo do Espírito Santo. E quanto à função da igreja, aprendemos que nosso papel como igreja é defender e promover a verdade que o Evangelho ensina. Devemos defender, pregar a mensagem da cruz, sem distorções ou tentativa de amenizar. Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece. Nem sempre a igreja promove e defende a verdade que foi confiada a ela. E quando alguns procedem assim, nós chamamos isso de apostasia. O que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé, é a inversão de valores, é quebra dos paradigmas e é a remoção dos marcos antigos. É quando alguém renuncia à verdade bíblica e parte para outras doutrinas. É disso que Paulo vai tratar agora, nesse exato momento. De pessoas que, mesmo dentro das igrejas, estão levando muito ao engano. O que podemos aprender sobre a apostasia desse texto de 1 Timóteo, capítulo 4? O que é que o Espírito Santo quer nos ensinar nesta manhã? Há uma diferença bastante acentuada, uma diferença tremenda entre a imagem futura da igreja e a de qualquer outro tipo de ideologia social. Geralmente as ideologias sociais, elas visam o progresso, elas visam a melhora e o desenvolvimento para uma convivência melhor entre as pessoas. São passos que a sociedade espera tomar para que chegue um momento em que não sejam necessários mais guerras ou misérias. As ideologias
parte do pressuposto de que o ser humano vai se aperfeiçoando e se torna cada vez melhor. Todavia, queridos e amados irmãos, a Bíblia pinta um quadro diferente. Segundo a Bíblia, conforme a história vai caminhando, a queda e o abandono de Deus se fazem maiores. E isso ocorre não porque o ser humano é pior a cada dia que passa. Os seres humanos, na verdade, continuam iguais, não são melhores nem piores. As pessoas no tempo de Paulo não eram melhores nem piores do que as pessoas de hoje em dia. As opiniões desta feita vêm a nos ensinar que a sociedade espera tomar decisões em momentos que sejam necessários, mas as guerras ou as misérias, as ideologias partem de corações impenitentes que estão completamente desconcebidas da presença de Deus. De tal forma que as opiniões e circunstâncias mudam com o tempo, mas o coração das pessoas permanece pecador. Ou seja, todos os seres humanos de todos os séculos estão inclinados a odiar a Deus e também ao seu próximo. Mas, ao caminhar da humanidade, parece o amor se esfria mais, inclusive o amor a Deus. E isso vai influenciar também as igrejas. De dentro das igrejas apareceriam pessoas que desviariam alguns da verdadeira fé. E isso é que Paulo está nos ensinando para os últimos dias. É isso que estava acontecendo também na igreja de Éfeso. A realidade da apostasia, do abandono da fé, tinha chegado também até eles. Mas tal chegada não foi sem aviso. Deus sempre avisa primeiro. Como está escrito? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, conforme 1 Timóteo 4, verso 1. Lembre-se de que quando o apóstolo Paulo partiu da Ásia pela última vez, ele avisou os presbíteros de Éfeso sobre os lobos vorazes e homens falando coisas pervertidas, que se levantariam no meio deles, conforme Atos capítulo 20, versículo 29 a 30. Nós não sabemos se foi ao próprio Paulo ou alguém, mas tal informação veio do próprio Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que expressamente revelou que na igreja de Éfeso iriam se levantar falsos mestres, que fariam com que muitos na igreja se afastassem da verdade. Pois bem, essa apostasia se daria nos últimos tempos. Aqui não significa que os apóstatas se levantarão apenas imediatamente antes da segunda vinda de Cristo. Na verdade, significa que eles já existem desde a primeira vinda de Cristo. O intervalo entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda é conhecida como os últimos tempos, conforme está escrito em Atos 2, verso 17, Hebreus 1, verso 2, 1 Pedro 1, verso 20 e 1 João 2, verso 18 e mais 2 Timóteo 3, verso 1. A apostasia já era uma realidade na época de Paulo. Foi realidade na história da igreja e é realidade ainda hoje em nossos dias. Mas qual é o motivo de tal apostasia nos dias de hoje? Este é o segundo ponto que aprendemos nesse texto.
Mudaram-se as pessoas no seu comportamento, e o motivo da apostasia, porque alguns se desviam da verdadeira fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. A razão ou motivo do desvio de alguns é deixar de ter a palavra de Deus como regra de fé e prática e usar agora de outras fontes, de outros valores estranhos à Bíblia. Numa época que as profecias no meio da igreja eram comuns, estes falsos provavelmente eram pessoas que falavam profecias como se fossem vindas de Deus, mas na verdade eram palavras inspiradas pelo próprio demônio. E as palavras destas pessoas iam de contra o que a Bíblia dizia. Os ensinos destas pessoas desacreditavam as verdades que a igreja teria de promover e também de defender. Queridos irmãos, é muito perigoso trocar a Bíblia e o que aprendemos nela por outras fontes que se dizem inspiradas por Deus. Afirmo porque não é incomum encontrar pessoas que se consideram cristãs, mas têm contato com ensinamentos antagônicos, ensinamentos completamente estranhos. Por exemplo, crente que liga a TV à noite e assiste o programa de Paiva Neto, programa da Legião da Boa Vontade. Ora, a Legião da Boa Vontade dá uma aparência cristã dos seus ensinos, mas é só aparência. Eles misturam tudo isso com o espiritismo e consulta espíritos. Portanto, tenhamos muito cuidado com o que parece ser, mas não é. Crente que lê livros espíritas ou místicos, achando que é um livro evangélico, crente que lê horóscopo, achando que é de Deus, crente que tem livros de interpretação dos sonhos em casa e achando que é ciência, palestras sobre o diabo. Meus queridos irmãos, devemos tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, com espíritos enganadores. Todavia, a Bíblia pinta um quadro diferente. Segundo a Bíblia, conforme a história vai caminhando, a queda e o abandono de Deus se fazem maiores. E por que isto ocorre? Isto ocorre não porque o ser humano é pior a cada dia que passa. Os seres humanos, na verdade, continuam iguais. Não são melhores nem piores. As pessoas do tempo de Paulo não eram melhores nem piores. A humanidade continua no seu desenfrear a cada dia, se esquecendo de Deus e dos seus princípios. Então essa apostasia, ela se daria nos últimos tempos. Aqui não significa que os apóstatas se levantarão apenas imediatamente antes da segunda vinda de Cristo. Na verdade, significa que eles já existem. Desde a primeira vinda de Cristo, já existem apóstatas. Repito. Então, tenhamos muito cuidado mesmo, porque está chegando a hora do arrebatamento da igreja. Isto é muito perigoso. Cuidado, porque é assim que começa o caminho do desvio, quando se começa a buscar outras fontes, segundo uma aparência de serem divinas. Porém, queridos, somente a Bíblia é a nossa regra de fé, prática e conduta. Estejamos alertas, advertidos. Quais são os métodos utilizados pelos apóstatas? Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 2, pela hipocrisia de que falam mentira e têm cauterizado a sua própria consciência, para disseminar, para difundir as falsas doutrinas e a mentira. Os apóstatas usam muito bem da hipocrisia. A palavra hipocrisia no grego
É a forma poética, hipócrisis, que significa desempenho de um papel no teatro. É que o ator faz, é o que ele representa, é o que ele interpreta. Então, o hipócrita é aquele que manifesta virtudes, manifesta ensinamentos que realmente ele não tem. É uma pessoa fingida, de falsa devoção, um charlatão. A metáfora de Paulo se refere a um costume da sua época. Quando havia um malfeitor perigoso, geralmente eles queimavam com ferro quente a pele do sujeito. Faziam um sinal nele, de forma que ele pudesse ser reconhecido por onde quer que ele andasse. A mesma ideia tem a expressão cauterizada à sua consciência. Os falsos mestres mentiam, usando da hipocrisia, e por isso estão marcados. Só que essa marca não é no seu corpo, mas na sua própria consciência. Por isso, por mais que por fora eles pudessem parecer muito piedosos, na verdade essa piedade era hipocrisia, um grande engano, uma mentira. E a marca desse ensino diabólico deixava suas consciências insensíveis em relação à verdadeira palavra de Deus. Meus queridos irmãos, ainda hoje, um dos grandes métodos utilizados pelos apóstatas, pelos falsos líderes e falsos cristãos que plantam heresia dentro das igrejas, é sem dúvida a hipocrisia, a charlatanice. E há um tempo atrás assisti um vídeo que mostrava alguns supostos pastores sendo instruídos por outros supostos pastores em como lidar com a igreja e em como arrecadar dinheiro da igreja. E a instrução daquele líder era chocante, porque orientava os pastores a fingirem ser o que não eram na frente da igreja. Eles sabiam que o que estavam pregando não era bíblico. Esse mesmo suposto pastor falou aos seus pastores, ou dá ou desce. Hoje em dia, com o crescimento dos evangélicos, há muita gente observando que pode ganhar dinheiro fácil. Há muito charlatão por aí, interessado em dinheiro, interessado em fama, em lucros fáceis, que proíbem casamento, exige abstinência de alimentos, conforme 1 Timóteo capítulo 4, verso 3. De uma outra maneira geral, o falso ensino sempre distorce parte da palavra de Deus. E, no geral, esse é o conteúdo da apostasia que estamos falando. Mas, falando especificamente no caso da igreja em Éfeso, eles estavam com a sua falsa piedade e engano, proibindo o casamento e o desfrutar de certos alimentos. Na verdade, ambas as proibições fazem referência ao gnosticismo, que nós já estudamos em vários momentos da nossa vida cristã. O gnosticismo, entre outras coisas, afirmava que a matéria era má, o corpo era mau, mas o espírito era bom. Casamento e alimentação são coisas que se referem ao corpo, são coisas más. Quanto ao casamento, especificamente, falando provavelmente, se tratava da questão sexual que envolve o corpo. Então os falsos mestres acreditavam que era impossível conciliar uma vida sexual com servir a Deus. São coisas que, ao ver deles, não poderiam caminhar juntas. Isso porque eles concebiam o sexo como algo sujo, animal e pecaminoso. Por isso que, para servir a Deus, deveriam renunciar ao casamento. Veja bem, quantos aos alimentos, eles provavelmente defendiam a tese de comer muito pouco, jejuar muito, ou até declarar greve de fome, por motivos religiosos. Para eles, quem tinha prazer do comer e de beber, não tinha o verdadeiro amor a Deus. Paulo contra-argumenta essas distorções. Que Deus criou tudo isso para ser recebido com ação de graças
pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. O argumento de Paulo diante das afirmações dos falsos mestres contra o casamento e o alimento vai no sentido da criação. Tanto o casamento quanto os alimentos, ambos foram criados por Deus. Tem muita gente que pensa que é o diabo que inventou os hormônios, que é o diabo que inventou o sexo. Já ouvi até dizer que tem gente que acha que o sexo foi o pecado lá no Éden. Mas isso não é verdade. A sexualidade, o sexo não é uma invenção do diabo. Foi Deus quem criou a sexualidade e o sexo. Ora, pois Deus criou o homem, a imagem sua, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus o abençoou e lhe disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e versículo 28. Assim, meus queridos irmãos, também acontece para com os alimentos. Foi Deus quem criou os alimentos e não o diabo. De forma que Deus criou estas coisas para a finalidade de serem usadas e desfrutadas pelos homens. Por isso, a relação sexual dentro do casamento não deve ser motivo de culpa para o casal, mas motivo de ação e graças, de agradecimentos a Deus, porque isso é a criação dele. O sexo é uma das bênçãos do casamento. Da mesma forma que se sentia uma mesa para comer e beber, como nós nos sentamos na mesa, moderadamente, não deve ficar pensando que é ocupação banal. O verdadeiro cristão olha para a comida, reconhece o sustento de Deus. Ora, agradecendo e desfruta daquele momento importante dos alimentos. Agora preste atenção, pois esse princípio não está relacionado apenas com sexo dentro do casamento ou com nossa alimentação. A aplicação é mais ampla, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graças, nada é recusável. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4. Tudo que Deus criou é bom, afirma a palavra. Tudo, casamento, sexualidade, comer, arte, a ciência, o trabalho, o lazer, o rádio, a televisão, são coisas boas. Nada disso é desapreciável. E a nós é permitido fazer uso destas coisas e pelo menos recebermos com ação de graça. Todavia, isso não significa que tudo se faz bom por meio da oração, pois você não há de concordar comigo. As coisas que Deus criou são muitas vezes distorcidas pelo homem. A sexualidade pode ser utilizada de maneira distorcida, com a pornografia, com o sexo fora do casamento, com a lascívia, o comer e o beber pode ser exagerados, a ciência pode se tornar um ídolo para muitos, a arte, a televisão, o trabalho pode conter distorções e levar ao pecado. Qual o critério, então, que nós, os cristãos, devemos usar? A Bíblia diz, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. 1 Timóteo 4, verso 5. O critério, meus irmãos, é a oração e a palavra de Deus, explicando-nos melhor. Faça bom uso das coisas que Deus criou e, ao mesmo tempo, sempre confronte isso com a palavra de Deus e com a oração. Que Deus te abençoe e que você possa pedir ajuda do Senhor para se livrar dia após dia da distorção da palavra que gera a apostasia. Um bom dia e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações em Cristo Jesus. Muito obrigado, a paz do Senhor.